Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Como lidar com a vergonha de sair de casa? De ficar imaginando que todos na rua estão me julgando e falando de mim, já que essa possibilidade existe. Então, veja bem, essa possibilidade existe. Minha querida, se nós formos pensar em termos das possibilidades que existem, nós vamos daquelas que são muito prováveis àquelas que são muito improváveis, mas que também podem acontecer. Então, possibilidades, que essa possibilidade existe, tudo na verdade existe uma possibilidade de. Tem a possibilidade de você ganhar na Mega Sena. Só que é 1 em 50 milhões, mas existe essa possibilidade, tanto que tem gente que ganha. Então, primeiro, cuidado com isso, Segundo, que a gente tem que às vezes parar para pensar que a vida hoje é tão corrida que eu acredito que as pessoas estão muito mais preocupadas com a vida delas, certo? Eu já vou entrar aqui no assunto do que pode estar acontecendo com você, porque é uma coisa séria. Mas antes disso, eu gostaria de fazer essas observações. De que as pessoas, minha querida, elas estão muito mais preocupadas com o que está acontecendo na vida delas. Só para você ter uma ideia, eu já falei isso aqui, que hoje o mundo está muito mais insensível, Tem menos empatia. Veja bem, uma pessoa às vezes está sendo assaltada, as pessoas seguem o caminho delas. Aí você poderia dizer, mas é porque a pessoa também está com medo, por isso que ela seguiu o caminho dela. Pode ser. Só que aí a gente pega, às vezes uma pessoa desmaiou na rua, a outra está do outro lado da calçada, ela segue o caminho dela. Lógico, tem aquele que vai correr lá ajudar, ainda bem, mas os outros continuam tocando embora. Não vão nem parar próximo para querer ver. Então, se quando acontece algo assim, uma pessoa desmaiou, o outro tomou uma paulada, caiu desmaiado, as pessoas seguem o caminho delas. Isso que nós estamos falando está acontecendo algo anormal aqui. Agora, você imagine quando não está acontecendo nada anormal. Ou seja, é você caminhando na rua como qualquer outra pessoa que esteja caminhando. A não ser que você, de alguma forma, esteja chamando muita atenção. Você está inteirinha de verde-limão, com pisca-pisca na cabeça. Então, de fato, mesmo a pessoa que está passando lá do outro lado, ela vai olhar e talvez ela vai dar um sorrisinho. Agora, caso contrário, as pessoas estão aí, vivendo a vida delas, estão muito mais preocupadas com aquilo que está acontecendo. Hoje, talvez, não é que o mundo esteja tão insensível, é que o mundo está muito ocupado. As pessoas... Por isso que o tempo parece que ele está voando hoje em dia e ninguém está vendo de tanta coisa que a gente tem para fazer. Mas, como eu disse, a gente tem que parar, pensar, porque isso aí pode ser sintoma. Esses seus pensamentos aí, porque assim, tá vendo? Racionalmente parece que eles não têm sentido. Por que eu estou pensando que as pessoas estão olhando para mim, estão se importando comigo, vão falar de mim? Então, por isso que a gente precisa pensar que deve ter alguma causa emocional aí. Racionalmente falando, tá vendo? Parece que não se sustenta. É igual a pessoa que está com síndrome do pânico. Quando ela tem uma crise de pânico, racionalmente, a pessoa não está tendo um ataque cardíaco. Mas adianta você chegar para ela e falar, você não está tendo um ataque cardíaco, é só uma crise de pânico. Mas ela tem todos os sintomas. O coração batendo a milhão, certo? Ela tem características de um ataque cardíaco. Só que é tudo emocional. Então, racionalmente, você não está tendo um ataque cardíaco. Mas, tá vendo? Tem todo um emocional em desequilíbrio aí. Por isso que eu estou dizendo, racionalmente, não faz sentido eu pensar que as pessoas vão estar olhando para mim, vão estar preocupadas comigo. Mas, tá vendo? Tem coisa emocional aí. Então, o primeiro ponto é que, às vezes, tem uma ansiedade social. Famosa fobia social, que pode se transformar na agorafobia.
Ágora do grego, ágora lá no grego era a praça pública, a ágora, o local onde eles se reuniam para discutir sobre a polis, ou seja, sobre a cidade grega. Então, agorafobia é a fobia, o medo de estar em público, de estar com pessoas. Então, essa ansiedade social que pode desembocar na agorafobia, essa ansiedade social é o medo de eu estar sendo avaliado o tempo todo. E claro, né, de eu estar sendo avaliado negativamente. Então vão estar olhando para mim, vão estar falando do meu cabelo, vão estar falando do meu jeito de andar, né? Vão estar falando de mim e me avaliando negativamente. Então eu tenho aquela sensação de que eu estou em evidência o tempo todo. Todos os olhares, a pessoa olhou, ela olhou para o meu lado. E por quê? Porque ela olhou para ver se... Ela está do lado de lá da rua, eu estou aqui. Ela olhou porque ela queria ver se aqui tem a farmácia que ela está procurando. Não. Eu acho que eu estou em evidência o tempo todo. Então aquela pessoa olha para cá porque ela está olhando para mim. E claro, né? Aí os pensamentos. Estão olhando para mim, estão reparando em mim. Estão me julgando. Ai meu Deus, eu vou passar vergonha. E com isso, eu começo a evitar os locais públicos. É aí que vem a agorafobia. Eu vou ficando dentro de casa. Então, racionalmente, a pessoa sabe que isso pode ser exagero, mas emocionalmente eu sinto isso como verdade. É igual aquela pessoa que está tendo a crise de pânico. Racionalmente, ela pode saber que não é nada físico, mas emocionalmente ela está sentindo tudo aquilo. Ou seja, emocionalmente eu sinto aquilo como verdade. Eu estou de fato com falta de ar, não está vindo ar para mim. E eu vou morrer. Então eu começo... isso aí pode ser também fruto de uma vergonha tóxica. Quando tem essa vergonha tóxica, aqui vai um pouco além. Ou seja, eu não tenho só medo do julgamento das pessoas, mas eu tenho uma sensação interna de que tem algo errado comigo. Então aqui nós temos um caso onde as pessoas, por vezes, passaram por experiências de humilhação, experiências intensas de humilhação. André, mas eu tive uma mãe, um pai que me humilhava, minha família me humilhava desde criança, mas eu não desenvolvi isso, graças a Deus. Talvez você conseguiu ressignificar isso na sua vida, quando você se tornou adolescente, jovem, talvez você explodiu, né, com a sua família, colocou eles no lugar deles, foi xingando, então você colocou para fora. E tem gente que não. Tem gente que foi guardando e agora, né, isso ficou crônico dentro da pessoa. Então a pessoa teve experiências intensas de humilhação e agora ela acha que ela é errada em tudo. Tem algo muito errado dentro dela. Ela internalizou aquilo como uma grande verdade. Então agora, claro, todo mundo está olhando para ela e ela se sente como uma pessoa errada, que tem erro, um erro muito grande nela. Então você está vendo uma pessoa que foi humilhada, que foi muito rejeitada, que recebia críticas constantes, que pode também ter passado até por abuso sexual na infância, pode ter passado por abandono. Então, essa pessoa, ela sente como se a presença dela incomodasse. Por quê? Porque ela, desde criança, ela se sentiu um incômodo. As pessoas só a criticavam, humilhavam, rejeitavam, abandonavam, colocavam ela para baixo. Então, lógico, o que eu internalizei? Que eu sou um incômodo. A minha presença incomoda as pessoas. Então, óbvio, a hora que ainda que eu esteja caminhando na rua, as pessoas vão estar me julgando porque a minha presença as incomoda, ainda que essas pessoas nem sequer me conheçam. Essa pessoa sente que a imagem dela é inadequada. Então, a visão que ela tem dela é muito distorcida. E com isso, claro, ela merece ser julgada. Ela vai ser julgada. Então, lógico, né, a hora que eu estou andando aí pela cidade, é essa sensação, então, de que eu vou estar sempre julgada, porque eu sempre fui. Bom, aí tudo isso, todo esse mecanismo pode fazer com que, então, eu queira passar agora a evitar isso. Bom, então eu vou evitar o mundo, eu vou evitar me expor. E aí onde é que eu vou me refugiar? Dentro de casa. O meu mundo é minha casa, então eu não quero mais estar em contato com as pessoas. É como se eu quisesse, então, agora me proteger de mais dor. Não, porque o mundo já me fez muita dor, já me fez sofrer muito. Então agora eu quero me proteger. E aí eu me refugio dentro da minha caverna.
Você tá vendo? Eu me refugio na minha caverna porque assim, ó, eu não me sinto seguro sendo visto. Quando eu estou sendo visto, eu não me sinto seguro, eu estou sendo julgado, eu me sinto inadequado, as pessoas estão falando de mim, a visão que eu tenho de mim é essa. Então, para eu me sentir seguro, eu não posso ser visto. Então, gente, olha, eu vou ter que começar a me ajudar, eu vou ter que começar a reconstruir de maneira gradual esse meu processo de ressocialização. Eu preciso estar em contato social, em convívio social. Nós somos seres sociais. Então eu tenho que dar passos pequenos. Isso eu estou falando para o caso da pessoa que já está se trancando dentro de casa. Eu vou ter que ir dando passos pequenos, sabe? Amanhã eu vou até a padaria que fica na esquina de casa, começo a dar uma volta no quarteirão, preciso trabalhar a minha autoimagem, então a maneira como eu me vejo, a autocrítica. Por que eu me critico tanto? E claro que aí, com certeza, o melhor jeito é através da terapia. A terapia vai ajudar a eu entender de onde vem essa construção desta autoimagem negativa. E aí eu faria uma pergunta para te ajudar a refletir. Você, por exemplo, que está passando por algo semelhante à nossa querida aqui, você sente apenas medo do julgamento ou você também sente que você não deveria existir, estar, ocupar um espaço? Essa resposta geralmente ajuda a entender a raiz do problema. Ou seja, é realmente na terapia que a coisa vai se desenrolar. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.